Elas são de cores variadas e em comum têm a delicadeza das flores. Nesta casa, em Belo Horizonte, as orquídeas embelezam o pomar. Todas são cultivadas por Joaquim, um mineiro que cresceu cercado pela natureza em Itaúna, na região centro-oeste do estado. Por isso, desenvolveu um carinho pelas flores. Aos 20 anos, ganhou a primeira muda da planta e, de lá para cá, tornou-se um colecionador. São mais de 2.000, bem variadas, né? De vários países, de vários continentes, mas com predominância de planta do Cerrado Mineiro, que são cultivos mais fáceis em Belo Horizonte e uma planta muito bonita, porque ela tem um porte muito grande para uma planta, para uma orquídea pequena, em termos de folha e bulbo, dá uma flor muito grande. Então hoje é uma orquídea quase que preferência mundial. A maioria das orquídeas é roxa, mas também é possível apreciar variações entre as flores. Em alguns casos, elementos genéticos favorecem a formação de plantas diferenciadas. Como nem sempre funciona tudo direitinho, há uma mutação genética interna da planta, não se sabe bem porquê, e saem algumas brancas, saem algumas azuis, né? Também na mão do homem, ele modifica, ele produz uma muito amarela, faz um azul, mas aí já são plantas feitas em laboratório. Na natureza, ela é branca com vermelha, azul e um número bem menor na natureza. Uma planta muito bonita, muito valorizada em exposições, mesmo por coleção, né? Pela variedade da cor, né? Segundo Joaquim, depois da grama, a orquídea foi a segunda planta surgida na natureza. Com cuidado simples, é possível cultivar em casa esta planta de beleza rara e primitiva. A orquídea ela precisa de uma luz pela manhã, né? Até a iluminação de 8 até meio-dia, pode ser uma luz quase direta, 11, meio-dia. Fora daí, um lugar claro, né? A maioria das plantas não suportam o sol da tarde, queima muito. Então, você tendo a luz direta até volta de 11 horas e depois iluminação normal, é fácil de cultivar dentro de casa. O orquidófilo tem flores de todas as partes do mundo, mas a maioria é do Cerrado e da Mata Atlântica brasileira. E basta um breve passeio pelo pomar para entender por que as flores se desenvolvem melhor nas árvores. O cultivo na árvore ele é mais fácil. Se você tem uma árvore, você pode pôr a orquídea e ele é mais fácil de você cultivar, né? Você tem às vezes um pé de abacate, um pé de coqueiro, né? Um pé de laranja, um pé de pera no jardim, na sua casa. Você colocar ela ali, ela vai naturalmente, vai melhor. Muito bom, né? Mas nada melhor do que falar com um profissional. Eu recebo aqui, tenho o privilégio de receber o engenheiro e arquiteto, também orquidófilo, que é o Cícero Cristóforo. Bom dia. Bom dia. Pode falar bem próximo do microfone? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui, muito prazer mesmo. Cícero, eu sou leigo, né? Mas quando eu olho para as flores em geral, eu particularmente não consigo negar a existência de Deus, porque Ele foi tão criativo na quantidade, na beleza, nas cores. Mas quando, não sei se é preferência pessoal, mas quando a gente olha para as flores em geral, é impossível você não ver um destaque nas orquídeas. Como é que foi a sua experiência inicial com orquídeas? Bom, ela foi muito interessante, que eu ganhei um livrinho e achei complicadíssimo. Falava o quê? Sobre cuidados com elas? Não, ele mostrava uma série de plantas e eu achei extremamente complicado e tirei o livrinho para lá. Mas eu sou muito curioso. Aí eu resolvi encarar o assunto. Isso foi em 2001. E daí para cá eu percebi o seguinte, que orquídeas são plantas milenares, não é? E isso aí, a origem das primeiras palavras sobre orquídeas é de Confúcio,
quando ele dizia que elas eram belas e perfumadas. Olha. E isso é muito interessante porque é curioso. Será que é só isso, belas e perfumadas? Não é? Será que são só esses os atributos, né? Então, no desenvolvimento desse conhecimento, desse trabalho, dessa questão histórica, eu comecei a estudar biologia. E biologia vegetal, ligado às orquídeas. E percebi o seguinte, que é uma planta extremamente simples, não é? E ela é o que se chama, é um vegetal superior. Entendi. Agora, Cícero, desculpa interromper, mas isso, o fato dela ser simples, o que falta nas pessoas é informação? Porque às vezes eu tenho uma impressão de que ela é frágil, talvez pela falta de conhecimento de como cuidar. Ela realmente é uma flor mais frágil do que as demais ou é mito mesmo? Não, extremamente silvestre, extremamente forte. É mesmo? Olha isso. Eu trouxe algumas coisas aqui, que é para mostrar o seguinte, isso aqui é uma planta num toco, não é? Quer dizer, muita gente imagina que a orquídea é um parasita. Nada a ver. Né? Você vê que ela está num toco e as raízes dela, aliás, não são raízes, são velamens. Isso aqui absorve a umidade do ar, tá? Ela está viva aqui, vivíssima. Nossa, mais que nós. Mais que nós dois. Incrível, olha isso. Né? E isso aí, assim, para mostrar que não precisa nem do toco, tá certo? Eu trouxe aqui também uma planta da mesma... É uma Cattleya walkeriana também, você viu na outra mostra ali algumas. Está num cano de PVC? É num tubo de PVC, e esse tubo de PVC, ele tem um substrato lá dentro. Eu trouxe ali alguma coisa de substrato, né? Eu trouxe um substrato ali dentro, que ele mostra o seguinte, ela vai entrando para dentro do tubo de PVC, e é excepcional o cultivo. Ela se vira aí dentro, é claro, que eu jogo água todo dia. Eu chamo isso, Uli, de cultivo artificial, que eu estou usando artifícios da natureza. Tá? Quer dizer, a gente tem a impressão de que ela precisa estar plantada na terra, com muita terra, e aqui você mostra exatamente o contrário. O contrário, né? Parece que tem fotos lá do orquidário que mostram que elas estão várias em tubo de PVC, que é uma experiência. E é uma experiência legal, porque tem muita gente que ainda vai nas matas tirar algumas árvores, né? Dizendo que ela é muito bem cultivada nas árvores. Nada a ver. Você falou sobre fotos, vamos dar uma olhadinha nas fotos que você trouxe para a gente ver? Comenta um pouco para a gente. Ali aquela foto não é do meu orquidário, ou é? Eu não estou enxergando muito bem. Linda, olha, passa a próxima para a gente ver. Essa aí é uma foto, exatamente essa que está na nossa divulgação. Aqui no cartão. Isso aí é uma Cattleya Warneri itabirana, que é uma planta que está em extinção. Ela está em extinção? Está em extinção. É muito importante a gente saber o que significa uma planta em extinção, porque quando você estuda biologia, você vê o seguinte, que o inseto é comido pela aranha. A aranha é comido pelo pássaro. O pássaro é o que poliniza a planta. Se eu tiro a planta, eu acabo com a cadeia. É verdade. Tá certo? Então é muito importante, aquilo ali é uma Cattleya walkeriana. Então, o seguinte, esse cultivo nosso, que eu chamo de cultivo artificial, é muito para estudar os biomas brasileiros, né, que é onde eu me centro mais nos biomas brasileiros, e ver qual a importância das matas no nosso país, né? Então, olha essa aqui, que coisa aquilo mais ali é uma, se não me engano, estou vendo com uma certa dificuldade aqui, mas se não me engano é uma lélia rupícola. Isso aí, se você for lá em cima, no topo do mundo, você vai observar o seguinte, que essas plantas estão na natureza. Naturalmente ali. Naturalmente ali. E as pessoas tiram, levam para casa, normalmente morre porque não sabe cuidar. Não sabe cuidar. Né? Acha que precisa de um monte de coisa e não precisa. Agora, entre todas as orquídeas, Cícero, elas têm diferenças no cuidado ou o básico serve para todas?
Não, claro, tem diferença no cuidado pelo seguinte, eu costumo muito nas aulas que eu dou curso de orquídeas, evidentemente, né? Nos cursos que eu dou, eu costumo muito dizer o seguinte: se você pega um suíço lá na Suíça e bota no litoral de Pernambuco, ele vai sofrer muito, não é isso? Então as plantas também são assim, né? Elas têm as preferências delas. Você vê que algumas elas ficam em cima da pedra com o que se chama velamen, que é isso aqui, né? Com o velamen exposto, né? Da umidade do ar. Para receber a umidade do ar, né? E ela se resolve muito bem. Tem outras que são algumas pleurotales, que no caso eu não estou com nenhuma delas aqui, uma pleurotales, eu não sei se tiraram foto lá em cima. Elas são estrangeiras, não? Não, brasileiras. Brasileira mesmo? Planta brasileira. É porque você comentou sobre Suíça e tal, nós temos algumas fotos aí também de orquídeas, né? Talvez de outros países. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhada. Aí você comenta pra gente. Isso aí, por exemplo, é uma planta raríssima que eu tenho lá no meu orquidário, que é uma Aeranges luteolba. Essa planta é uma planta australiana. Linda demais. Ela é lindíssima, né? Muito linda. E se você... Extinção também ou não? Não. Essa planta é de cultivo muito difícil. Tá? Essa também é estrangeira. Isso aí é uma planta mexicana. Isso aí é uma Lélia anceps. É uma planta mexicana. Isso aí parece que é uma outra Lélia anceps tipo, essa aí, né? Isso aí é uma coisa belíssima também, que é uma Neophynetia falcata, também não é uma planta brasileira. Nós temos algumas tipicamente brasileiras? Não. Se só se encontra no Brasil, em Minas Gerais, eu estudo as plantas mineiras. Em Minas Gerais, eu não falei sobre gênero e espécie, né? Os gêneros são 1.800 aproximadamente, e espécies nada mais, nada menos que 36 mil. Só isso. Só. É muito simples, né? 36 mil. Muita coisa para estudar aí. Isso, né? Ali, por exemplo, é uma planta também asiática, que é uma vanda lá do orquidário. Olha só. Então, eu estudo as orquídeas mineiras, tá? São 123 gêneros, aproximadamente, e 860 a 900 espécies. Só em Minas Gerais? Só. Isso é espécie, sem considerar a variedade. Sendo que, por exemplo, nas vandas, você tem aproximadamente, eu acho que umas 40 e tantas ou 50... Dentro de cada espécie você tem uma variação. Você tem a variedade. Então, você imagina muita. Que é um trabalho, assim... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.